Na verdade, todos nós somos espíritas. Todo aquele que acredita no Espírito de Deus é um espírita. E aqueles que acreditam no espírito do inimigo é espírita também. Só que tem o espírito da verdade e o espírito da mentira. E nós somos espíritas, sim. Todos nós somos espiritualistas, porque acreditamos no Espírito. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores, está lá em Hebreus 1:14. Todos eles são anjos ministradores, enviados de Deus para ajudar aqueles que hão de herdar a salvação. Então nós somos espíritas. Nós temos que assumir que nós somos espíritas. Temos que respeitar todos, né? Agora, só que tem o Espírito de Deus e o que não é de Deus. João 4:24 diz assim: Deus é Espírito. Por que Deus é Espírito e os anjos são espíritos? Porque não pode ver ele a olho nu. E Espírito é uma coisa que a gente não vê, não pega, não é uma coisa abstrata. E importa que os que adorem a Deus, adorem em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito? Em pensamento. É adorar Deus em pensamento, em espírito. E o que é adorar a Deus em verdade? É adorar a Deus segundo as Escrituras Sagradas, de acordo com o que está escrito na Bíblia Sagrada. Espiritualmente. Todo aquele que adora a Deus é um espírita. Podemos crer no Espírito de Deus. Agora, muitos pensam que o Espírito de Deus é uma pessoa. A Bíblia não ensina. Se alguém quiser crer que o Espírito Santo é uma pessoa, acredite. Mas acredite sem base na Bíblia. A Bíblia não dá base, não dá margem, não dá incentivo para ninguém acreditar que o Espírito de Deus é uma pessoa. A Bíblia diz que o Espírito é um poder. A Bíblia diz que o Espírito de Deus é um sopro de Deus. O Espírito Santo é a vida de Deus. Espírito não tem carne nem ossos. Espírito é uma coisa que não tem corpo. Espírito. Então, quando as pessoas imaginam que o espírito é uma pessoa, ela está criando uma fantasia que não tem como explicar. Principalmente na Bíblia, não tem como explicar. Lá em Atos 2:17 diz assim: Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Espírito. Ele vai derramar o espírito sobre toda a carne. Se o espírito fosse uma pessoa, como vai derramar um espírito? Que desastre seria derramar um espírito, derramar uma pessoa? Ainda mais sobre toda a carne. Porque uma pessoa só, como é que ela ia cair sobre todo mundo? Também não tem lógica. Então nós sabemos que o Espírito Santo é o poder de Deus. Ele poderia ter dito assim: então derramarei do meu poder sobre toda a carne. Mas recebereis o meu poder ao descer sobre vós o meu poder, né? O Espírito Santo. Mas nós sabemos, qualquer pessoa que tem raciocínio, tem inteligência, sabe muito bem que Espírito é um poder. É uma coisa que não é pessoa. O Espírito é o sopro de Deus e de Jesus. Lá quando Jesus foi encontrar os discípulos, estava tudo dentro de uma casa, escondido, medo dos judeus. E de repente veio Jesus e apareceu entre eles assim do nada. E o Senhor Jesus disse, lá em João 20:22, e soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Espírito.
Então, quando a gente fala de espírito, nós acreditamos. Eu sou espiritual, eu sou um espírito. Eu creio no espiritismo. Eu creio no espiritismo. Mas creio no Espírito de Deus, o Espírito que está na Bíblia. Eu não quero confrontar ninguém, né, que pensa diferente, mas eu creio no que está na Bíblia, o Espírito de Deus. Então lá fala assim, creio que o Espírito Santo é o poder de Deus. O Espírito Santo é o poder de Deus. E como isso é de que o Espírito é derramado sobre nós? Como a gente apodera? Por meio da Bíblia Sagrada. A tua palavra é espírito e vida. João 6,63. Então nós somos espírita, tá? Ou você acredita no espírito verdadeiro de Deus ou no espírito do mal. Mas todos nós somos espíritas, espiritualistas. A Bíblia pede para não consultar espírito dos mortos. Isso aí está na Bíblia. Não consultar os médiuns, nem os adivinhos, nem os feiticeiros. Está lá em Levítico 19:31. Isaías 8:19 diz, quando vos disser, consultai os médiuns, os feiticeiros, que consultamos espíritos, não consultei espíritos que murmuram entre os dentes. Acaso não consultará um povo a seu Deus? Acaso a favor dos vivos consultarão os mortos? Está lá em Isaías 8:19. Nós não podemos consultar espírito dos falecidos. Nós temos que consultar o Espírito de Deus. Deus quer que nós consultemos Ele, por meio do seu Espírito, através da Bíblia. Abre a Bíblia e pesquisa, e lá o Espírito de Deus vai revelar por meio do seu Espírito. Todos nós precisamos saber, por meio do Espírito de Deus, Ele vai revelar todos os seus segredos. Certa vez, Nabucodonosor teve sonhos e perturbou muito o seu espírito, seus pensamentos. E ele queria saber o sonho, porque o sonho era horrível, terrível. E ele chamaram os magos, os encantadores, os feiticeiros, aqueles adivinhos, os mágicos, todos do seu reino, para revelar para ele primeiro o que ele tinha sonhado. Depois que revelasse o que ele tinha sonhado, revelar também o que significava o sonho. E nenhum deles pôde saber. Eles falaram, rei, fala qual o sonho que o senhor sonhou. Ele falou, não, vocês estão querendo saber o sonho, porque aí vocês interpretam do jeito que vocês quiserem. Eu quero que vocês falem o sonho também. O que eu sonhei? Aí Deus revelou para Daniel foi lá e falou para o rei. Contou o que o rei sonhou e contou o segredo. Então, não consulte os adivinhos, os cartomantes, os mágicos, os médiuns, porque Deus não quer que faça isso. A Bíblia quer que consulte Deus. Nós temos que consultar a Bíblia. Deus vai revelar tudo que tem de ser revelado para nós, Ele vai revelar por meio da Bíblia. As coisas encobertas pertencem só a Deus. E as coisas reveladas pertencem a nós. E as que precisam ser reveladas para nós, está tudo na Bíblia. Não precisa consultar mais ninguém.